Aleluia. O versículo 10. Hoje aqui é culto de libertação, não é, igreja? É, igreja? Hoje é culto de libertação? Glória a Deus. Amém, igreja? Então nós vamos falar de libertação. Aleluia. Amém? E tudo que eu vou falar aqui está dentro da palavra. Eu não vou falar nada de mim. Se eu falar de mim, eu quero que Deus pese a mão sobre a minha vida. Mas o que eu vou falar aqui vai vir da parte dele. Amém? Quem achou, diga glória a Deus. Quem entrou aqui para ouvir Deus falar, diga amém. Então Deus vai falar contigo nesta noite. E eu tenho certeza que tu vai levar algo, aleluia, para dentro da tua casa. Amém, irmão? E pode ter certeza, alguém aqui hoje vai ter que sair envergonhado, porque a vitória já vai ser sua, já é tua, em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Diga amém. Efésios no capítulo 6, versículo 10 diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, resistimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Agora o 17 diz assim: tomai, aleluia, também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Podemos acertar a igreja em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Culto de libertação. Culto de libertação. Mas aí eu te pergunto, é para libertar quem? Crente? Culto de libertação que só dá crente. Eu perguntei uma certa vez para Deus isso. Senhor, peraí, já cansei de culto de libertação que eu vejo na igreja. É um irmão agarrado com o outro, eita, pega no banco e roda por dentro. Cadê a libertação? A libertação está aqui dentro. Mas a Bíblia diz em Mateus 22, 29: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 5, 39: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Diz a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8: ei, não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Oséias no capítulo 4, o versículo 6, está escrito: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Aleluia. O que nós vamos falar hoje aqui é sobre batalha. Que é isso, pastor Josias? Batalha. E a batalha, querido, envolve quem? Satanás. Ah, meu filho, mas pera, que é isso, pastor? O senhor vai falar de quem? Satanás. O senhor vai falar do diabo. Eu falei, vou falar dele. Uma certa vez eu fui pregar numa igreja lá em Vila de Cabo. Um irmão virou para mim lá na porta, o porteiro e mais um outro. Vira para mim, quando acabou o culto, eu saí, e ele virou para mim e disse assim: pastor Josias, o senhor foi convidado para ser o pregador hoje? Aí eu falei: você não viu eu pregando, varão? Quem te convidou para pregar? Quem me convidou para pregar foi o pastor. Aí ele virou para mim e falou assim: o senhor não tinha outra coisa para pregar não, pastor Josias? Pastor, tanta coisa para ser falado, e o senhor falar Satanás, diabo, demônio, Lúcifer. Pastor, fala de Jesus, pastor, deixa o bicho para lá. Aí eu virei para ele e disse assim: ô varão, tu me fez a pergunta, agora eu posso te responder? Ele: pode, pastor. Porventura você é parente do diabo? Estou te fazendo a pergunta, varão. Você me perguntou, estou te agora fazendo outra. Porventura tu é parente de Satanás? Tu é parente de Lúcifer? Tu é parente de algum demônio? Tu anda de lado a lado com ele? Tu anda de mão dada com ele, varão? Não, mas também só não entendeu. Não, quem não entendeu aqui foi você. Porque para tu defender Satanás, no mínimo tu deve ter algum pactozinho com ele. Tu no mínimo tu anda com ele, varão. E outra, vou te falar uma coisa que tu desconhece. A Bíblia diz que eu tenho o dever de contrariar ele. Que isso, pastor? Aqui tua Bíblia
Tem tanta gente defendendo Satanás hoje em dia. Ele vê uma pessoa atribulada e fala logo: nem tudo é Satanás não. Às vezes é a própria pessoa, pastor. Tem coisa que o demônio não tem nada para a pessoa não, querida. Aqui, ó, olha para cá. Escuta bem o que eu vou te falar na terra. Aqui, ó. A minha Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 14. A Bíblia diz assim, ó: e todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora vem a pergunta. Aqui, ó, olha a pergunta. É quem é guiado pelo Espírito de Deus. E quem não é? É guiado por quem? Ué, peraí, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sou filho de Deus. E se eu não sou guiado pelo Espírito, eu sou filho de quem, filho? Tem pessoas que dão lugar a Satanás, como fala em Efésios 4:27. A Bíblia está dizendo, filho, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Ei, Efésios 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora defender ele não. Ele é arquiteto na terra, gente. Aqui, ó, olha para cá, entenda bem, ó. Ei, tudo que vem de mal não vem de Deus, vem de Satanás. A Bíblia fala sobre os dardos dele, os dardos inflamados do maligno para atingir você e eu. Dardo maligno, pastor, você que é isso, olha aqui, ó. Como é que ele usa seus dardos, pastor José? Como são os dardos inflamados do adversário? Olha para cá que tu vai entender. Quantos aqui já foi caluniado na vida? Quantos aqui já sofreu defamação? Pastor José, esses são os dardos. Tem calúnia, tem defamação que vem para te arrasar. Tem defamação que vem para te arrebentar. Aí Satanás faz o quê? Ele vai usar um dos seus agentes. Vem cá você, ó. Vai lá e faz isso com aquele irmão. Vai lá e faz aquilo com aquele irmão. Aí sabe o que a Bíblia diz? Aí o irmão que dá lugar a Satanás, sabe qual é o parâmetro de Deus na vida dele? Está lá em 1 João 2,11. Aquele que aborrece o seu irmão está em treva e anda em treva e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Só te ataca quem é usado pelo diabo, filho. Aprenda isso. Quando alguém está vindo montado no Satanás, pode ter certeza, se tua casa não estiver firmada na rocha, Satanás vai usar alguém para te destruir. A Bíblia está dizendo, eu estou falando aqui da armadura. A Bíblia está falando, querido, quer vencer o inferno, quer vencer os demônios, tu precisa ter a armadura de Deus. E eu vou te falar uma coisa que tu não entende. Uma das armas que o inimigo usa, por isso que a Bíblia diz sobre o capacete. A Bíblia fala sobre o capacete. Olha aqui, ó. Perdão, eu falei arma, mas não. Uma das áreas que o inimigo costuma, querido, atacar é o que, pastor Josias? Aqui, ó, a tua mente. Atingiu a tua mente, o corpo fica mais fácil para ele. A mente, filho, se tiver, querido, ó, sem proteção nenhuma, aí vem ele. Não vai para a igreja não, bobo. Tu vai fazer o que na igreja? Se tua mente estiver vulnerável até o pecado que tu cometeu, ele vai jogar na tua cara. Você pecou, você errou. Por que agora você vai para a igreja fazer o que na igreja? Não adianta nem orar, que Deus não vai te ouvir. Tu vai orar, tu pecou, tu errou. Só que o crente às vezes erra, irmão. Porque a Bíblia tem respaldo para tudo. A gente é que erra por não conhecer a palavra. A minha Bíblia diz, ainda que Satanás te acuse, 1 João capítulo 12, versículo 1 está escrito, aqui ó, meus filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, filho. Tu pode levantar a mão comigo e dar glória a Deus? Aqui ó, não tem nada perdido para você não. A Bíblia, ninguém me deu água, né, irmão? Acho que eu estou falando demais ou ninguém me deu água mesmo? Me perdoa, eu vou te perdoar mesmo, senão eu vou botar o som no banco porque não me deu água. Eita, Aí você pode dizer assim, pastor José, mas eu fiz, pastor José.
se arrependendo de um feito que ele fez e diz para Deus: Senhor, eu não vou fazer mais. Aí tu pergunta: está escrito aonde, pastor Josias? Provérbios capítulo 28, versículo 13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançarão misericórdia. Tu quer levantar a mão e dar glória a Deus mais uma vez? Não tem nada perdido não. Aqui ó, uma das áreas do inimigo é o que? A tua mente. O diabo só quer a tua mente. Aqui ó, a batalha espiritual sobre a armadura que nós falamos aqui sobre o capacete. Se tu não tiver o capacete, tu está frito, porque ele só quer a tua cabeça. Ele só quer colocar coisa ruim na tua mente para você não ser o que tu é. Pastor Josias, é a tua mente, filho. Aqui ó, pensamentos ruins, pensamentos que não condiz com a palavra. E sabe o que a Bíblia diz sobre o pensamento? Colossenses capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É nas coisas de cima que tu tem que pensar. Pastor, pensa nas coisas de cima e nunca nas coisas da terra. Meu Deus. Tu deixa ele apavorado. E outra coisa que ele fica destruído é qual, pastor Josias? É quando você perdoa teu irmão. É verdade, papai do céu. O perdão derrota Satanás. Aleluia, Deus. Por que, pastor Josias? A minha Bíblia diz em João 10:10 que a missão dele é tripla: roubar, matar e destruir. Ele tem uma tripla missão: roubar, matar e destruir. Agora escuta o que eu vou te falar. Olha só, uma das coisas que mexe com Deus, uma das coisas que faz o coração de Deus se abrir e o céu se mover, é quando ele encontra um crente humilde, é quando ele encontra um crente ali se humilhando na presença de Deus, criando o que, pastor? Asas da humilhação. Pastor, porque sem as asas da humilhação, tu não vê Deus. Arranca do coração o que está impedindo a obra de Deus na tua vida. Libera perdão, filho. Quebra Satanás no meio. Aqui, ó, escuta o que eu vou te falar. Irmão, uma certa vez, na minha igreja, eu sofri uma calúnia, mas tão terrível. Mas, cadê o Gilberto aqui? Esse camarada aqui é testemunho. A calúnia que eu tinha, irmão, eu tinha uma igreja lotada, cheia, de não caber gente dentro dela. Porque eu sempre usei Bíblia. Eu aprendi Bíblia, aleluia. Eu nasci na Bíblia, Não conheço o mundo, irmão. Não conheço o mundo, nunca fui no Maracanã, nunca fui em cinema. A única coisa que eu sei que eu sabia fazer na vida: jogar bolinha de gude e soltar pipa. Depois que eu me batizei aos 17, 18 anos, virei crente de verdade e falei: Senhor, eu quero a tua palavra na minha mente e na minha cabeça. Mas quando eu virei pastor, eu sofri a pior calúnia da minha vida. Eu sofri perante a igreja toda. Meu Deus. Eu fui acusado de ter engravidado uma menina de 15 anos dentro da minha igreja. Meu Deus. E todo mundo, ao invés de acreditar no pastor, acreditou no príncipe de Satanás, que era um outro pastor que queria me tomar a igreja. Mas ele não queria cavar poço igual eu cavei. Ele não queria ter uma vida de jejum. Ele não queria ter uma vida de oração. Não, o camarada já cavou poço, está tudo bonitinho. Agora a gente vai tentar essa calúnia e vai tirar todo mundo da igreja dele. E vamos abrir com aquele povo a nossa igreja. Pois bem, acreditem, a igreja toda desvaziou, filho. Passei a maior vergonha na praça de Areia Branca. Sabe o que aconteceu? Sofri uma das piores batalhas na minha vida. Depressão, angústia, sentimento maligno na alma. Pensa no pastor, que aquele momento era uma bênção na mão de Deus, mas ele passou a ser um instrumento do diabo. Até xingar Deus eu xinguei. Sabe por quê? Irmãos, eu achei que Deus tinha que matar aquela raça. Eu falei: não, Senhor, eu passei por tudo isso. Senhor, um monte de gente foram para Senhor, nada dessas mentiras. E a minha cara caiu no chão e eu falando para Deus: por que tu deixou? Por que isso aconteceu, Senhor? E comecei a xingar Deus dos piores palavrões que tu possa imaginar. Aí sabe o que Deus falou no meu coração? Repreenda o que está em você.
Repreenda isso que está em você. Repreenda o que está em você. Ei, olha para cá. Tem um hino da harpa que diz assim: porque te abates, ó minha alma, e te comove. Canta, igreja. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceu, Jesus virá. Olha para mim que eu vou te falar uma coisa que você nunca ouviu na vida e vai ouvir hoje. Há momento na tua vida que sabia que você fica oprimido. Ai, pastor, que é isso, né? Eu estou falando o que está na palavra. A Bíblia também está dizendo que por que te abate a minha alma? E por que te perturba dentro de mim? É uma pergunta que Deus está. Sabe por que é essa pergunta? Por que te abates a minha alma? Sabe por quê? Lucas capítulo 10, versículo 19 está escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Sabe por que Deus mandou eu repreender o que estava em mim? Porque eu estava endemoniado e achando que estava bom. Há momento, irmão, que parece que tu está endemoniado, cheio de demônio dentro de você. Usando tua mente, faz isso, faz aquilo. Não, ele fez isso. Aí tu só tem pensamento ruim, não é assim? É. Sabe o que eu fiz? Comecei a repreender demônio de mim mesmo. Olha aqui, Satanás. Pega a tua bagagem, vai cair fora. Satanás que está usando o meu pensamento. Espírito imundo que está isso. Vai caindo por terra. Jesus vai queimando, vai queimando, vai queimando. Jesus queimando. Eu comecei a orar por mim mesmo. Eu comecei a expulsar demônio de mim mesmo. Irmão, eu fiquei mais ou menos 30, 40 minutos expulsando coisas malignas. Quando eu falei, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sai, irmão. Quando eu levantei daquela oração, eu estava mais leve do que uma pena. Aquilo tudo saiu de mim. Satanás e seus demônios caíram por terra. Aquele dia, filho, para quem estava quase 1 mês e meio sem comer nada, magro, seco, ei! Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Meu servo, não junte tesouro aqui na terra, junte tesouro aqui no meu céu. Vai lá, filho, e arranca isso que está no teu coração. Irmão, eu saí da minha casa e fui até o sujeito que fez a rebelião na minha igreja e disse: aqui, varão, a partir desse momento, Basso, eu estou tirando toda a mágoa do meu coração contra a tua pessoa, tá, varão? Eu não quero ter mais nada contra você, filho. Amém, varão? Quero que você e eu cheguem na glória, isso se Deus permitir. Mas eu quero que tu saiba que a partir desse momento, hein, aqui no meu coração não existe mais mágoa contra a tua pessoa. Vai em paz, meu filho. E voltei. Sabe quantos anos tem isso, irmão? Isso tem quase 20 anos atrás. Essa calúnia quase me arrancou da igreja, quase me tirou do chão, quase que eu terminaria o meu chamado e o meu ministério. Faltou pouco. Mas o que é que aconteceu, pastor Josias? Sabe o que eu falei comigo próprio, irmão? Sabe o que Deus falou no meu coração? Ei, meu servo, tem coisas que ficaram lá atrás. Deixa lá atrás. Não deixa o adversário destruir teu futuro. Às vezes o inimigo, aleluia, usou aquilo lá atrás para te abater, para te jogar por terra. Sabe o que eu aprendi na Bíblia? Filipenses capítulo 3, o versículo 13 e 14, está dizendo assim, ó: irmãos, Paulo dizendo: irmãos, quanto a mim não julgo o que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás fica, e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje eu estou aqui. Graças a Deus. Satanás envergonhado, nunca larguei Jesus, nunca abandonei a cruz. Aí você diz assim: pastor José, mas e a calúnia? Olha para cá. Há momento da tua vida que quem vai apagar todas as acusações na sua vida será o que, pastor? O tempo. Hoje quem me vê na rua, abaixa a cabeça para mim. Mateus no capítulo 5, versículo 11, aleluia.
Diz assim, ó: mas bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e maldizerem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Tu já foi caluniado, pisado, defamado. É porque, pastor, o diabo descobriu que o teu galardão na glória é grande, é profundo, crente. Tu pode levantar a mão e dar glória a Deus. Hoje eu estou aqui de pé. Graças a O inimigo até tentou, aleluia, mas a batalha dele não deu certo. A peleja dele não deu certo. As armadilhas que ele colocou para mim não deu certo. Aí você pensa assim: pastor, mas tudo isso foi coisa do inimigo? Eu pergunto para você: veio de Deus porventura? Quem fez todo esse laço para me destruir foi Deus? Não. Por isso que aonde eu prego, eu adoro pregar contra ele. Não tenho pacto com ele, não vivo com ele, não faço a vontade dele, vivo debaixo de jejum, vivo debaixo de oração. Aonde eu estou pregando, aonde eu estou, eu falo da palavra de Deus. Às vezes eu estou no quintal da minha casa, o quintal da minha casa é enorme, aleluia, e às vezes eu estou lá no fundo do quintal, falando: Jesus é poderoso, tu és aquele leão da tribo de Judá. Aí eu estou lá pregando: eita, então o que acontece? O inferno fica pelejando contra a tua vida. Aí eu estou lá pregando, e minha esposa fica dentro de casa: meu marido está maluco, que nada, eu estou pregando. Eu pego no espelho sozinho, eu pego na rua sozinho, estou dirigindo meu carro, estou pregando sozinho. Ei, que é isso, pastor José? 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Diz o que, pastor José? Mas enchei-vos de que, igreja? Que diz a Bíblia? Do Espírito Santo. A parte B desse versículo é poderoso. Quer quebrar o inimigo no meio? Se encha da glória, se encha da graça. Tem uma coisa que faz o adversário ficar envergonhado: é quando ele não tem nada para te acusar. O que tu anda fazendo? Ai, Senhor, eu não posso falar, porque senão eu estou frito, eu estou lascado. Ei, aqui, ó, olha para cá. Escuta bem o que eu vou te falar. Agora vai ser profundo, porque escuta bem. Eu vou falar porque não tem quase ninguém aqui. Ei, olha só, meu filho, a minha Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz: porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido. Olha só, ninguém se esconde diante dos olhos de Deus. Ninguém. Pecado de Acã não fica dentro da igreja. E vou te falar mais: uma hora a tua sujeira vai brotar. Meu Deus! Ai, pastor José, que isso? Não fale isso não. Hebreus capítulo 4, versículo 13 diz assim, ó: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Te conserta com Deus enquanto é tempo, porque ele vai te envergonhar, vai. E Satanás agora bater, pá. Nós estamos falando aqui sobre armadura. Armadura, pastor Josias. Se você tem pecados ocultos, filho, primeiro que Deus não usa vaso sujo. Deus não usa. Tu pode cantar, tu pode pregar, tu pode ser usado pelo maligno. Adultera de manhã, chega de noite, vem cantar na igreja. O fogo vai cair, tem uma lavadeia pra lá, tem uma lavadeia pra cá. Mas escuta o que eu vou te falar. Ei, olha só, escuta. O processo, filho, não dá agora não. A cobrança não vai chegar agora pra você. Fica à vontade. Por quê, pastor? Porque você está no tempo da graça. Fica à vontade, sem problema nenhum. Pega, adultera, faz o que tu bem entender. Sabe onde é que está a cobrança? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. A cobrança vai vir no dia do juízo. Não tem, pastor, que é isso, pastor? É no dia do juízo, filho. Eita! Remando que a fúria anda lavaço. Faz o que tu bem entender, sem problema nenhum. Pastor Josias, e qual vai ser a sentença? Mateus 25, 40
da casa de Deus é como pecado de Acã. Aleluia. A Bíblia diz, meu, presta bem atenção, o Salmo 101, versículo 7, a Bíblia diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Não fica, filho. Uma hora Jeová te bota para fora, não adianta, filho. E se não te botar para fora agora, no dia do juízo tu também vai ficar do lado de fora. Foi esse evangelho que eu aprendi, querido. E nós estamos vendo, sabe o que é, filhão? Ei, o que nós estamos vendo hoje? Escuta bem o que eu vou falar aqui para você e vou terminar minha mensagem. Você sabia que 95% dos crentes não vão morar no céu? Você sabia disso? Ai, pastor José, querido, 95, não é nem 90 não, 95 de evangélicos não vão morar hoje no céu. Se Jesus voltasse agora, a maioria ficaria. Por quê, pastor José? Tem muita gente amando as coisas do mundo e se esquecendo das coisas de Deus. Tem muita gente achando que o evangelho, a porta escancarou. E não, filho, a porta continua estreita. A coisa está séria. Ai, pastor, eu te mas é coisa. Por quê? Deus ainda não, filho. A minha Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Quer ver uma coisa? Quer ver como é que tem crente hoje, irmão, que são idólatras por coisas mundanas e vai ficar? Se Jesus voltar, ele fica. Eu vou falar porque aqui não tem. Vocês já viram hoje quantas pessoas hoje é crente, mas é idólatra pelo time de futebol hoje chamado Flamengo. Flamengo é Botafogo, e crente, irmão, e esses tipos de crente ainda vem com roupa de Flamengo para a igreja. Esse é o Flamengo. Flamengo, meu time ganhou 3 socialmente. Olha para cá. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sabe o que também, pastor Josias? Isso é um entretenimento. Não, filho. Não, eu vou te provar você na Bíblia que não. A minha Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tu pode levantar a mão comigo e dar uma glória a Deus? Não é eu que digo, não, é a palavra. Não ameis o mundo e nem aquilo que existe no mundo. Aqui, ó, Flamengo está aqui dentro. Não. Botafogo, Fluminense, Vasco, Imperial Futebol Clube, Jardim Ulisses Futebol, está aqui dentro. Então é mundo. Tem mais, pastor José tem. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu Deus. Aleluia. Aí você vê macumbeiro, feiticeiro, traficante, maconheiro, toda essa raça, filho, idolatra Flamengo. E aí está lá o crente misturado na roda dos escarnecedores. Não! Tu tá achando que tu vai pro céu, filho? Tem gente aqui com cara vermelha aqui dentro, mas eu tenho que pregar. Tu tá achando que tu vai morar na glória se Jesus voltar? Olha pra cá. Isso aqui é evangelho puro, filho. E genuíno. Quer continuar? Fica tranquilo. Mas a partir de hoje Deus não tem ninguém aqui por inocente, não. Quer ver outra coisa? Olha pra cá. Você está dizendo assim, pastor José, você está falando besteira, pastor. Eu tenho certeza que a maioria aqui é crente, não é assim? Quando você conheceu o evangelho, alguém te falou assim: ei, você precisa renunciar ao mundo, não é isso? Pois é, a Bíblia continua afirmando. 2 Pedro capítulo 2, o versículo 20, 21 e o 22, ele diz assim, ó:
Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque por um provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Quer ficar na lama? Continua. Meu Deus. É a Bíblia que diz, não sou eu não. É Deus. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, você for outra vez envolvido nelas e vencer, tornou o último estado pior do que o primeiro. Meu Deus. Isso aqui é coisa santa. Evangelho tem que ter pureza. O diabo tem que olhar para você e não ter nada para te acusar. Aí você quer, pastor, como é que é, pastor? O diabo precisa olhar para nós e não ter nada para nos acusar. Aqui, ó, escuta bem. Aí você diz, pastor, tem respaldo na palavra? Tem. Tito capítulo 12, versículo 7 e 8 está escrito assim, ó: em tudo te dê por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Quer envergonhar o diabo? Está na Bíblia, Tito 2, versículo 7 e 8. Ele não pode ter nada para te acusar. Por que tem gente que quando o demônio cai na igreja, eu não vou expulsar